que a paz e o amor do nosso irmão maior, Jesus Cristo, esteja presente entre nós na noite de hoje. Que através da espiritualidade amiga, do seu auxílio, todos nós aqui possamos receber os frutos de paz, harmonia, felicidade, gratidão. E que através desses frutos a gente tenha uma reunião amena, calma e proveitosa para todos nós. Obrigado. Primeira coisa, como sempre, eu quero agradecer ao Pedro mais uma vez a oportunidade que a casa nos dá de trabalharmos um pouco na seara espírita. Trabalho esse que, acima de tudo, é uma necessidade nossa para a nossa própria evolução espiritual. Precisamos estudar um pouco, conhecer um pouco, e se deixar por nossa conta, no seu caso do meu amigo André, que é um estudioso, no meu caso, se deixar por minha conta, eu não faço nada, né? Eu vou para casa, deito, vejo televisão, né? Relaxo. Né? Tá falando do André Trigueiro, né? Então tem que dar uma tarefa para a gente, esse cara precisa evoluir. E se deixar ele lá parado, ele não vai conseguir, a gente vai dar uma forcinha, vamos dar uma tarefa para ele ser obrigado, né? Responsabilidade pelo estudo, então a gente estuda um pouquinho, com isso a gente evolui também. E a gente gosta muito, eu acho que é uma necessidade, principalmente do expositor, dividir uma emoção. O que eu busco sempre, que eu falo para as pessoas, é dividir uma emoção. Por quê? Às vezes, entre esses estudos, a gente se depara com um determinado tema, ou com um determinado texto, que nos causa uma emoção profunda, e que é tão grande, que a gente não consegue conter em nós mesmos. A gente sente a necessidade de partilhar essa emoção pela grandeza, pela beleza que a gente vê nela. Então, o que mais me motiva e incentiva a ser um expositor é ter essa oportunidade de dividir com vocês, não o conhecimento, porque eu não tenho, mas as emoções que eu sinto ao ler determinadas passagens espíritas, a compreensão que aquilo me dá, o auxílio que aquilo traz para mim. E eu sou tão grato por isso, que eu me sinto assim, devedor, na obrigação de dividir com vocês. Então, muito obrigado à casa pela oportunidade que me dá de dividir com vocês um pouquinho disso. Hoje, por incrível que pareça, não sei se alguém lembra, é uma repetição. Lembra? A primeira palestra que eu fiz no GEAL foi essa, convivência. Eu tenho compromisso com essa palestra da realidade. Por quê? Ela é motivada, ou ela não é uma repetição, mas ela é motivada por uma palestra de César Reis. Para quem não conhece, César Reis foi o fundador e o presidente durante muito tempo do Lar Fabiano de Cristo, que é, sem dúvida alguma, a maior obra espírita do planeta. É uma obra, por incrível que pareça, que não se dedica, né, à evangelização em si, através da palavra. Ela é uma obra de assistência social, que age no Brasil inteiro, fazendo um trabalho incrível, demonstrando e vivendo, principalmente, o Cristo e a caridade e o amor ao próximo. Então ela exemplifica para a sociedade, não através de palavra, através de atitude, qual seria uma sociedade cristã. É uma obra que muitos até por esse caráter, né, assistencialista, vamos dizer assim, é criticada até por alguns, mas é sem dúvida uma obra planejada, ela é a cópia. Para quem já estudou André Luiz sabe que o Lar Fabiano de Cristo é uma casa transitória na espiritualidade, né, que vive em função de benefício da caridade, do auxílio àqueles espíritos menos felizes. Isso é na espiritualidade. Então, o Lar Fabiano de Cristo, ele é uma réplica dessa casa transitória encarnada aqui. E César Reis, nessa palestra, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a sociedade, a humanidade, viveu no século XX, final do século XIX e século XX, uma grande evolução científica e intelectual, que era o grande desafio do século XX, seria para a sociedade o avanço intelectual e científico. E que mérito nosso, por incrível que pareça, a cumprimos de uma forma exemplar.
basta a gente parar e analisar o que era a ciência, né? Do início do século XX, o que nós tínhamos lá? Talvez um carrinho, né? Movido a vapor, no máximo, né? Alguma coisinha assim, um maquinário movido a vapor, mas extremamente acanhado, né? Nós demoramos muito tempo. Se nós olharmos aí os anos de evolução da humanidade, quanto tempo nós demoramos basicamente estagnado, né? Que o mundo era quase o mesmo. Né? E esse século XX representou um avanço incrível. Nós temos esse carrinho movido a vapor e passamos o quê? Para uma condução, né? Que era capaz de nos levar a outro planeta. Sem contar o avanço em todas as áreas. Se nós olharmos a medicina, todas as ciências, né? A astrofísica, a física, o avanço foi fenomenal, principalmente nos 50 últimos anos do século passado. Então nós estamos de parabéns, porque cumprimos a nossa meta e executamos a tarefa que a espiritualidade nos deu. Mas para o século XXI, o grande desafio que a humanidade tem a vencer é o desafio da convivência. Porque, embora tenhamos vivido o executado com muita precisão, o desenvolvimento tecnológico, na área de convivência, não fomos tão felizes. Encerramos o século passado e continuamos no atual ainda, com guerras, né, disputas, uma convivência difícil ainda. E que esse então seria, ou é, o nosso desafio para o século XXI. Desenvolver, se Deus quiser, com toda a eficiência que desenvolvemos a ciência, a prática da convivência também. Nesse ponto eu vou sair um pouco do que ele fala. Aí ele parte para a grande convivência. Ele vai falar da convivência dos povos, a macroconvivência. Eu gosto mais de falar do aspecto individual. Eu acho que a nossa vida é feita pelo nosso cotidiano. E eu gosto de falar muito do nosso cotidiano. A gente vai trabalhar um pouco, então, a convivência dioturna, a nossa convivência normal do nosso dia a dia. Para começar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta. Duas perguntas são fundamentais quando a gente fala de convivência. Primeiro, a gente tem que entender por que a gente convive. Será que nós convivemos porque estamos todos juntos? Em função disso, somos todos colocados no mesmo lugar. Estamos aqui na Terra, né, aglomerados, deparando um com o outro. Será que é por isso que a gente convive? Ou a convivência ela vem de uma necessidade nossa do outro? Ao contrário, nós somos colocados juntos uns dos outros porque necessitamos conviver. O que vocês acham? A primeira ou a segunda? Ninguém vai falar, não? A segunda, né? A convivência é uma necessidade. Agora, ela é uma necessidade. Fácil ou difícil de ser cumprida? O que vocês acham? É fácil conviver? Eu digo sempre que mais ou menos. Porque a convivência ela é assim. Com algumas pessoas é fácil, né? Com outras nem tanto. Com outras um pouco menos ainda. Então ela é uma coisa oscilante. Por exemplo, conviver com o Chico é extremamente fácil. Eu sempre falo sobre a minha esposa, pode perguntar a ela. Eu preciso de 3 coisas só para conviver comigo. Fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero e tudo o que eu penso. Se você respeitar essas 3 coisas, você não vai ter problema nenhum para conviver comigo, né? Então a convivência é relativamente fácil. Depende da afinidade, né? No fundo é isso. Se ela gostar das mesmas coisas que eu gosto, vai fazer tudo o que eu gosto, né? E pensar do jeito que eu penso, não vai ter problema nenhum. Então por isso que a gente convive com aquele que somos afins, né? Na realidade é isso. Agora o grande problema, eu acho que a dificuldade de conviver passa pelo entendimento disso. A gente concorda que a convivência é uma necessidade. Agora, por que ela é uma necessidade? Então, o que a gente procura, o que a gente vai procurar trabalhar hoje, é o porquê dessa necessidade. Por que a gente precisa conviver? Baseado na doutrina espírita. O que a doutrina espírita pode colaborar e o que pode nos trazer de conhecimento para que a gente possa entender melhor a necessidade que eu tenho de conviver para que eu transforme isso em uma coisa mais fácil para mim na minha vida. Tá bom? Então nós vamos começar. Nós vamos fazer um passeio pelo Livro dos Espíritos.
A gente vai começar com o dia, eu sempre começo, o Pedro não vai olhar para mim e fala, vai o cara com a pergunta 115 de novo, não é, Pedro? Eu sempre gosto de começar por ela, porque tudo começa ali mesmo. Toda a nossa existência, né? Tudo que nós somos hoje e tudo que passamos, começa, o ponto de origem e a finalidade está descrita nessa pergunta. Ela parece que é uma pergunta simples, mas ela é extremamente importante, porque ela diz tudo. A gente não pergunta de onde eu venho, para onde eu vou? Onde está respondido isso? Ali, nessa pergunta extremamente simples. Deus, isso é a parte da resposta, tá? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. O que isso quer dizer? Simples e ignorante. A gente precisa, às vezes, viajar. Eu não sei como cada um pensa, né, ou raciocina sobre as coisas. Eu tenho assim uma memória, um raciocínio um pouco visual, né, que nem diz vocês. Quando eu olho essa pergunta, eu me transporto para essa situação. E eu gostaria que vocês se transportassem para isso. O que quer dizer simples e ignorantes, na realidade? Fomos criados ignorantes, sem nada, sem conhecimento algum. Eu sempre falo, livro aberto, sem nenhuma página escrita, sem um tio, sem nada. Tábua rasa. Conhecimento neutro, nada. E a simplicidade, o que é? Se eu não conheço nada, eu não sou capaz de me direcionar, de me relacionar com nada. Então a nossa forma de expressão e a nossa forma de vida teria que ser algo extremamente simples. Por isso as primeiras encarnações do princípio inteligente, né, do espírito é feita onde? Nos elementos mais simples da sociedade ou da ciência. Animais unicelulares, não é isso? Tem uma encarnação que eu acho incrível, a do Leptrix, que eu estava até vendo esses dias um documentário sobre a evolução da Terra. Aí fala sobre esse Leptrix, que o André Luiz cita lá nas obras dele. É o que? Uma carapaça ferruginosa. Não é nada, né? A gente vai entender como a gente encarna nos numerais. Qual era a função daquilo? Era encarnar e desencarnar através das marés que levavam, então encarnava e desencarnava, para a gente adquirir as primeiras sensações. Nós éramos permutados pela espiritualidade entre o frio da superfície e o calor do centro da Terra, para que a gente adquirisse as primeiras sensações. Esses somos nós, recém-criados, entregues por Deus à guarda do Cristo. Não vou contar essa história, se eu falar sobre isso, todo mundo sabe a gratidão que eu tenho pelo Cristo por isso. De lá até aqui foi um percurso muito grande. Esse é nosso ponto de partida, que é extremamente interessante. Quando se fala em igualdade, não é isso? Essa é a igualdade essencial que existe em todos nós. Ela é o quê? Na nossa formação, no nosso ponto de partida, partimos todos do mesmo ponto, iguaizinho, com as mesmas potencialidades, com as mesmas capacidades e com a mesma finalidade, que é chegarmos à perfeição. Essa é a igualdade divina. Às vezes se discute muito a questão da igualdade, né? No nosso mundo é desigual. Esses dias eu vi uma menina, uma juíza do Paraná, que ela fez uma belíssima, né, postagem sobre a questão da meritocracia, que hoje se fala tanto, e ela dizendo que ela mesmo não se sentia tão merecedora do que ela tinha. Algumas pessoas colocam essa mania de falar, se você quiser, você conquista. Quem conquistou porque teve mérito. Eu conquistei, mas não me acho com tanto mérito. Por todas as facilidades que eu tive na minha vida, eu venho de uma família de classe média alta, onde eu tive todas as benesses da cultura, depois fazer tudo quanto é curso que eu queria, estudar no melhor dos colégios, tive a faculdade paga, sem fazer nada. Lógico que estudei, tive um mérito. E caíram de pau nela. Né? Acharam pau nela. O que ela quis dizer foi simplesmente o seguinte, que às vezes a gente não entende. Existe o caso dela, seria como uma maratona, para a gente entender melhor a educação, como uma maratona, 40 quilômetros, não é isso? O objetivo é chegar aos 40 quilômetros. Tem aqueles que partem do ponto zero.
primeiro lá, ponto zero, largada, né? E outros partem do quilômetro 30. Talvez esse que partiu do quilômetro zero tenha conseguido chegar ao quilômetro 30, o que ela quis dizer foi isso. E chegou ali, ele se cansou e não conseguiu mais. E aquele que partiu do 30 chegou aos 40. Quem se esforçou mais? Aquele que conseguiu chegar aos 40 ou aquele que não conseguiu? Então, o que ela quis dizer que não se mede o mérito, né, pelo que você conquistou. Muitos batalham muito mais do que outros e não conseguem chegar lá. Então, você não pode estabelecer um cargo social, alguma coisa, como mérito, porque você não sabe qual foi o trabalho de cada um. Então, ela quer dizer que aquele que saiu com os 30 e chegou aos 40 tem mérito, sim, mas como aquele que saiu do zero e chegou aos 30 também tem mérito. E aqui é diferente. A igualdade essencial... Eu não consigo falar tudo hoje, eu tenho que correr pra cá. Eu estou vendo, eu vejo a hora, eu me assusto. Eu acho que eu falo demais mesmo. O menino se dirigou, Chico, tu fala demais. Eu acho que eu olhei a hora ali agora, fiquei assustado, porque eu não saí do primeiro slide ainda. Então, quando se fala de igualdade da divindade, todos nós partimos do quilômetro zero, você me desculpa. Se alguém está no 30, alguém está no 20, alguém está no 50, já passou da chegada, já foi para sei para onde, aí sim, é de cada um. Tá? Mas a igualdade essencial, Deus nos dá a todos. Todas as possibilidades, Ele se coloca à nossa disposição. Então, que todos nós somos iguais para Deus. Tá? Vamos adiantar um pouquinho? Isso. Para nos auxiliar, então, nessa tarefa que nós temos, que é hercúlea, né? Você sair do nada e chegar à angelitude, né? Tem um livro que fala sobre isso, né? Do átomo ao arcanjo, né? Esse percurso todinho é uma coisa incrível, uma tarefa grande, mas Deus não nos deixou para lá, nos criou simples e ignorantes e falou, eu criei problemas de vocês, não é isso? Ele colocou em nós, além das potencialidades, trouxe leis também para reger as nossas vidas, né? Para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho, né, de perfeição com mais eficiência. Eu sempre brinco que Deus é extremamente, a gente vai chegar à conclusão de que Deus é extremamente ansioso, gente. Nós somos ansiosos, não é só por nós, é herança divina também a ansiedade. Que Deus tinha muita pressa. Ele queria nos ver. Se eu largar esse pato tonto do Chico, quando ele me criou, se eu largar esse pato tonto, simples e ignorante, ele, coitado dele, né? Então eu vou botar algumas coisas nele para ajudar o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Então uma dessas leis é a lei de progresso. Está na pergunta 780. A força para progredir, áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas um fruto do ensinamento? Se discute isso às vezes, né? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Então uma das coisas que Deus nos dá é essa vontade, esse desejo que todos nós temos de andar para frente. A humanidade que saiu do zero, ela chegou ao estágio atual por quê? Tem uma propaganda que fala isso de forma extremamente interessante, que ela fala o seguinte: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, não é isso? O homem é um questionador por natureza. Ele olha o horizonte, ele é um inconformado. Todos nós, na realidade, temos um pouco de inconformismo. Olha para cima e fala, não, eu posso ser mais do que isso. Eu necessito conhecer mais, né? Cada um dentro da sua área, né? Um quer mais determinado conhecimento, um quer a prática disso, o outro, eu posso ser melhor nisso. Então, a noção que nós podemos ser melhor do que somos é a força do progresso, uma lei que existe em todos nós, que nos impulsiona para a frente, não nos deixa estacionar. Então Deus nos provê disso aí, essa vontade de crescer, essa consciência de que somos mais do que somos no momento, temos a capacidade de ser mais. Isso nos impulsiona, nos faz ser o quê? Questionador, por que eu não faço isso? A gente fala na questão morais, né? Chico, por que tu não consegue fazer isso? E por que eu insisto em fazer então? Né? Tento, não me melhoro. E por que eu continuo tentando? Porque eu tenho a consciência em mim de que eu sou um ser em progresso.
que eu não consegui hoje, não consegui ontem, nem hoje, mas que eu irei conseguir amanhã. Então isso é uma das coisas essenciais que Deus nos deu para que a gente possa progredir e atingir aquela meta inicial que Ele nos deu. Tá? Para nos ajudar mais ainda, como é que Deus é impaciente, só que Ele não achou suficiente, falou, pô, já criei esse cara, simples e ignorante, cheio de potencialidade, né? Dei a ele a lei de progresso que impulsiona ele pela frente, mas esse bichinho vai demorar a chegar lá. Eu vou ter que fazer um pouquinho mais. Né? É contrário à lei da natureza, o isolamento. Ele fala em isolamento, é diferente. Isso aqui é uma coisa muito diferente. Isolar é uma coisa. Eu posso estar aqui, botar uma parede, sei lá, de fórmica, de qualquer coisa aqui, e estar isolado do André. Insulamento é diferente. O sentido de península é estar extremamente distante, é estar ilhado, separado, completamente separado. Né? Então, ele fala, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, além dessa vontade de progredir, o que acontece comigo? Eu tenho a necessidade de buscar o outro. A lei de atração, a gente vai falar isso no curso de segunda-feira, a gente vai mostrar como é composto o universo, é que todo o universo, ele se compõe, se desenvolve através da lei de atração, que é a mesma lei do amor. Isso aí que eles falam. O mesmo amor que me atraiu, vamos dizer, para minha esposa, para meus amigos, para meus familiares, é o amor que atrai um átomo para o outro. A lei de amor nada mais é do que a lei de atração. Então, essa lei colocada para a gente nos faz com que tenhamos a necessidade do outro e o outro da gente. Isso nos aglomera, que nós nos colocarmos juntos e a gente não conviver, né? A gente tem que ter a necessidade da convivência. Então, essa necessidade é colocada na gente. Né? Então, a gente precisa um do outro. Eu busco o outro por necessidade interna minha. Eu sozinho tenho dificuldade de conviver. Então ele coloca essa força de atração entre a gente. Então, vai falar sobre a vida social também. A vida social está na natureza. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Como Deus é ansioso, né? Nos deu a lei de atração, né? A lei de progresso. Ele falou, mesmo assim esses bichinhos vão demorar um pouquinho, né? Então eu vou dar o quê? Meios. A providência divina é uma coisa incrível. Hoje tem um ramo da ciência que estuda o design divino, não sei se vocês já ouviram falar, que é vários cientistas de diversas áreas comprovando a existência de Deus através da natureza, demonstrando que aquilo ali não tem como ser obra do acaso. Que existe ali todo um design, toda uma programação, toda uma elaboração feita anteriormente para que aquilo acontecesse dessa forma. Né? Então, o que nós vemos ali é essa providência divina, como tudo ele prevê. Quando ele nos criou, principalmente nos criou e foi desenvolvido, ele já sabia de todas as nossas necessidades, de todas as nossas dificuldades, e através da sua providência, ele foi suprindo essas necessidades. Né? E é o que ele diz ali. Ele falou assim, olha, precisamos de quê? Para a gente conviver, é fundamental que a gente tenha o quê? A capacidade de interação. Né? Eu tenho que poder interagir com o outro para que eu possa desfrutar dessa convivência. Eu poderia estar atraído, estar junto com o outro, mas como eu vou aproveitar isso? Como nós vamos trocar um com o outro qualquer informação, qualquer coisa? Eu dependo de instrumentos para que essa interação seja proveitosa. Não é isso? Então ele nos dá tudo isso, a fala, o tato, o olhar, né? Tudo isso é o quê? São formas e meios, instrumentos de interação, para que eu possa interagir com toda a criação divina. Vamos até aí? E vamos ali. Vamos falar um pouquinho de individualidade, vamos fazer uma pausa nisso aqui. Porque, embora sejamos seres sociais, vivemos em sociedade, temos a necessidade dela, uma das coisas fundamentais é a individualidade.
E na próxima slide a gente vai entender mais por quê. Essa explicação, eu trouxe a explicação do irmão Cláudio, que ela é uma discussão, às vezes, que se fala sobre a questão do livre-arbítrio, né? Existe um questionamento muito grande. Né? Para que a gente tem o livre-arbítrio? Qual é a necessidade dele? Aí fala, para que a gente tenha mérito, né? A gente chega, sem dúvida quando nós chegarmos lá na angelitude, ao chegarmos aonde nós estamos hoje, chegamos por mérito, porque trabalhamos por isso aí. Mas ele tem uma finalidade maior, que é a individualidade. O irmão Cláudio, numa conversa com a André Luiz, ele fala esse texto que é muito interessante. O Criador exige, sejam as criaturas deixadas livres para escolherem o caminho de evolução que melhor lhes pareça. Seja ela uma avenida de estrela ou uma vereda de lama. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade. Creiam nele como possam, conserve as inclinações e gostos mais consentâneos com o seu modo de ser. Trabalhe como e quando deseje e habite onde quiser. A questão do livre-arbítrio, ele é para quê? Nós chegaremos lá, todos, na perfeição. Mas cada um desenvolverá nesse percurso um determinado gosto. Como nós temos hoje, um quer ser professor, outro quer ser médico, né? Isso, outro quer ser enfermeiro, né? Outro quer ser mecânico, outro quer ser engenheiro. Tudo isso faz parte do mundo em que vivemos. Se todos nós tivéssemos um gosto só, uma preferência só, fôssemos únicos, não haveria diversidade. E o mundo não seria tão complexo como ele é. E mesmo quando chegarmos lá na perfeição, nós teremos o conhecimento para fazer qualquer coisa que quisermos. Nós teremos adquirido todo o conhecimento sobre todos os setores da ciência, da filosofia, a gente vai conhecer tudo. Mas eu vou ter preferência para trabalhar ou desenvolver determinado trabalho numa determinada área. Então chama-se individualidade, que é uma das coisas mais belas que existe, porque também é uma característica da criação, chamada individualidade. Se vocês notarem a criação como um todo, nada é igual na criação divina, já notaram isso? Se você parar e começar a perceber, observar, por exemplo, uma árvore, uma plantação de diversos, um laranjal, por exemplo, você vai observar que nenhuma árvore é exatamente igual a outra. Se você parar diante de uma árvore dessas e olhar, nenhuma folha daquela é igual a outra. Os frutos, a mesma coisa. Em toda a natureza, se você olhar todo o universo, você não vai encontrar nada que seja igual ao outro. As nuvens do céu são todas umas diferentes da outra. Nós somos diferentes uns dos outros. Isso chama-se identidade. Sabe por quê? Por maior que seja esse universo, que a gente fala hoje, não sei se conta bilhões, cada vez se conta mais bilhões e bilhões, né? É bilhões de galáxias, é bilhões de estrelas, né? Isso, nessas galáxias, eu não sei, planetas é incontáveis. Você tem uma ideia? Quando a gente quiser falar de infinito, você pergunta ao cientista quantos planetas existem no universo. Vai ser infinito esse número. Não existe número capaz de contar. Então, vamos falar do nosso universo, né? A gente não sabe, você trabalha com a ideia de multiverso, né? Que nós vivemos, o que é o universo para a gente? É onde a imaginação humana consegue chegar. Não é nem a visão humana, não. Que os próprios cientistas não conseguem ver, nem através de mais constantes instrumentos, eles conseguem ver o universo todo. Então, o universo é algo imaginado, que se considera possível. Mas, além disso, eles falam, o que tem depois disso a gente não sabe. Existe uma discussão sobre o que é o nosso universo. Será que ele é uma parte de outro universo que se desconectou e formou o nosso universo? Existe uma discussão. Então, hoje é a grande teoria do multiverso. Essa grandeza toda. Sabe o que tem de belo nisso? Aonde você estiver, você é reconhecível. Não existe nada igual a você. Somos igual a Deus. Deus é único, você também é. Olha a grandeza desse Criador, né? E essa individualidade, arte, ele nos dá os meios
para sairmos da igualdade e nos tornarmos individualidade. Deu para entender aí? Vamos dar um pouco. Poxa, que interessante que você começou falando sobre igualdade, mas a igualdade de oportunidade. De potencialidade, de Potencialidade. capacidade, somos iguais. Não, mas somos igualdade, diferentes todos somos iguais. em personalidade. Se discute muito isso aí na sociedade, gente, né? Eu não falando de nada, não. Ah, que nem, não podemos ser iguais, porque isso é contrário à lei de Deus. Jamais conseguiremos ser iguais. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa ter a mesma vida, viver da mesma forma, ter as mesmas oportunidades. Porque a nossa personalidade não existe outra igual no universo. Isso é que é a individualidade da sociedade. Né? Então vamos falar um pouquinho se nós somos o quê? Individualidade. Inseridas numa sociedade. Não é isso que somos. A conclusão que eu chego, nós somos o quê? Individualidade colocada para viver em sociedade, para formar uma sociedade, não é isso? O que acontece então? A gente tem a possibilidade da variedade de aptidões. A variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Temos o livre-arbítrio, é isso? Tomamos o caminho que desejamos. Nos tornamos personalidades e individualidades. Convivendo numa sociedade. Então, cada um tem a sua característica e o seu gosto. E o que é importante nisso? Talvez seja uma das coisas mais belas de viver em sociedade. O que ele fala, o que um faz, o outro faz. O que um sabe, o outro não sabe, e vice-versa. Através disso, o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento se acelera vertiginosamente. Você imagina aquele ser lá que a gente imaginou no início, simples e ignorante, tendo que adquirir sozinho por conta própria. E quando eu falo de viver em sociedade, não estou falando só da sociedade humana, digamos. Não. Nós convivemos com a natureza humana, a criação divina. Né? Todos os seres da criação estão aqui sendo exemplos para a gente, nos mostrando o caminho certo. Não é isso? Então a gente depende, essa convivência faz com que acelera profundamente o nosso desenvolvimento. Eu não entendo de uma determinada coisa, né? Eu não sei cortar madeira, eu sei segurar um serrote, né? Eu vou perguntar para o Pedro, me ensina, ele vai lá vai me ensinar, né? Aí ele não sabe apertar um parafuso, eu falei, fala comigo que eu te ensino, cara. Coisa fácil, mané, segura a chave de ferro e rola ali, ó. Não é assim? Não é essa troca que faz a gente ser o que nós somos, o nosso conhecimento. Eu sempre brinco, e não brinco, não falo muito sério, falo de tom de brincadeira. Nós somos interdependentes, gente. O que é o Chico hoje, o que é a Ana hoje? É a soma de várias colchas de retalho. Isso que nós somos hoje. Porque em cada oportunidade, por exemplo, de encarnar e conviver, a minha personalidade e os meus conhecimentos são acrescidos e montados por todos aqueles que vivem à minha volta.